Então agora vamos começar a falar sobre a psicologia evolutiva e sobre esses sistemas cerebrais que eu comentei antes. A psicologia evolucionista, ela considera, como eu disse também, que o ser humano foi programado para sobreviver e evitar a dor, né, ao longo desses últimos anos aí em que estivemos na Terra. Tem uma coisa legal e importante de dizer a respeito disso, que é a gente não tem culpa. A gente não escolhe o que pensa, a gente não escolhe o que sente. E nem o cérebro com o qual a gente nasceu, né? Com toda a bagagem genética, biológica que a gente veio. E a mente é uma máquina de produção veloz e sem descanso. A gente nasce com esse cérebro cheio de informações genéticas e todas as informações evolutivas dentro de um contexto e de uma cultura específico, né? E isso também se inscreve na nossa história de vida. Por outro lado, nós somos sim responsáveis pelo uso desse corpo e dessa mente e dos comportamentos que a gente vai adotar para lidar com a dor, com o sofrimento, né? E principalmente para aliviar, nesse compromisso de aliviar ou se fixar na dor e no sofrimento. E aí, nesse sentido, uma mente, uma pessoa que não se conhece, que não conhece os próprios processos emocionais, ela é um risco para ela mesma. E também um autoconhecimento sem o uso da compaixão e desse cuidado consigo também pode ser um desastre. Retomando então, né, a compaixão que envolve o reconhecimento e uma aceitação das potencialidades e defeitos que eu tenho, que os outros têm, porque a humanidade é parte disso, né? É constituída por isso, aliás. Tem agora uma diferenciação legal que é importante, né, de ser lembrada a respeito dos cérebros, da diferença do cérebro antigo e do cérebro novo. O cérebro antigo se chama cérebro reptiliano porque ele está entre nós desde a época dos répteis, né? Então, isso nos dá uma dimensão do nível de antiguidade dessa região do cérebro. E o cérebro novo é essa área do córtex pré-frontal, e eu faço isso aqui porque é na frente mesmo, que é a parte cognitiva, que é a parte essa mais evoluída do cérebro, que é uma parte mais recente também, tá? No cérebro antigo, que são controladas as funções vitais, as questões relacionadas à sobrevivência, as questões relacionadas à evitação da dor e do perigo, né? O exemplo do leão na sala é sempre muito usado e eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi de um neurologista, né? Que se eu trouxer aqui um leão para dentro da sala, todas as pessoas vão ficar com medo e isso é um processo automático, entre aspas, né? Porque é parte dessa construção ancestral do cérebro antigo. O cérebro novo, ele vem do Homo sapiens sapiens, ele vem da ideia de consciência sobre o pensar, sobre os processos emocionais mais complexos e cognitivos. Então, é nesse córtex pré-frontal que a gente tem o poder de escolha, é aí que a gente consegue definir alguns propósitos de vida, né? E às vezes enfrentar lá o cérebro antigo que eventualmente nos domina. A interação entre esses dois nem sempre é equilibrada, né? Assim, eles não são duas áreas do cérebro absolutamente conectadas e com, enfim, talvez no futuro sejam. Então, por exemplo, se eu for avaliada por uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, tá? E for mal avaliada, ou melhor, se o meu cérebro, a minha percepção, e isso inclui o meu córtex pré-frontal, interpreta, registra e entende que eu fui mal avaliada, o meu cérebro antigo já começa automaticamente a se organizar e a organizar o meu corpo inteiro para reagir a essa ameaça, porque ele entende isso como uma ameaça.
Ao receber, então, esses estímulos de medo, o cérebro novo, aqui, meu córtex pré-frontal, pode começar a responder a essas sensações físicas de medo e de ameaça que meu corpo está vivendo com expressões cognitivas de ruminação, né? Eu não sei se todo mundo aqui já passou por isso, eu imagino que alguns sim, outros não, mas eventualmente a gente escuta uma crítica a respeito do nosso comportamento e isso nos leva a fazer 124 críticas a respeito do nosso comportamento, fazendo uma ruminação disso que a gente ouviu, talvez de todas as outras vezes em que eu ouvi alguém reclamando do meu comportamento, e o meu córtex pré-frontal lidando com toda essa cadeia emocional vinda da sensação de ameaça produzida pelo cérebro velho, me coloca numa outra situação de estresse, que é de uma demanda interna também, né? Então, assim, é só para dar um exemplo porque eu acho que para entender esse mecanismo de como funciona essas duas partes do cérebro é fundamental para a gente ter um pouco de contato com a psicoeducação, né, e com as formas que a gente tem bem conhecidas de lidar com o estresse. Então, assim, outra parte do corpo que eu acho importante ter o entendimento é a respeito do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso simpático, tá? O sistema nervoso parasimpático, ele é o sistema que regula, ele também é um sistema que regula o sistema imunológico, que diminui a pressão, a frequência cardíaca, inclusive a glicose. Ele dispara mais comumente sensações de calma relacionadas à satisfação e ele pode ser ativado inclusive a partir daquele exercício de respiração tranquilizante que eu citei no último vídeo. Também de descansos agradáveis, de meditações e de técnicas de relaxamento. Nesse estado, a mente acaba se tornando um pouquinho mais nítida, introspectiva e reflexiva. A gente também tem um outro sistema importante, uma outra parte importante do sistema nervoso, que é o nervo vago. A teoria polivagal, que é sobre a qual eu vou falar agora, ela não é uma teoria consensual, tá? Ela é uma teoria recente, então as pesquisas dela ainda são delicadas, mas a gente consegue visualizar uma aposta bem importante desde o contexto onde ela vem, né? Principalmente atrelada a essa questão da psicologia e da evolução. O nervo vago, então, ele é um nervo misto. Ele é um nervo motor e sensorial. E ele é o principal nervo do sistema nervoso parasimpático, esse que eu falava antes. A teoria polivagal, ela vai falar da existência de 3 subsistemas do sistema nervoso autônomo que evoluíram para dar suporte ao desenvolvimento de estratégias comportamentais e adaptativas, principalmente nesses contextos de necessidade de proteção e perigo, né, relacionados ao perigo. Então, no nervo vago, a gente teria o subsistema vago ventral, que ele reproduziria, ele nos colocaria em sensações como se dizendo, eu me sinto bem, eu me sinto com recursos apropriados para lidar com as situações da vida e eu me sinto conectada às pessoas. Eu consigo dimensionar cada situação e perceber o panorama geral. Eu me sinto seguro, engajado e com posicionamento social. Quando a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático, o nervo vago, ele vai responder também, né? E aí vai gerar na pessoa uma outra gama de respostas, que seria: eu me sinto sobrecarregado, ansioso e irritado. O mundo me parece caótico, perigoso e hostil. Me sinto mobilizado, agitado e frenético. Também teria um outro subsistema dentro do nervo vago, da teoria polivagal, que é a vago dorsal. Nesse sistema, é mais parecido com aquele sistema que eu relatei do final
do período de estresse, quando a gente já entra na questão da doença, da apatia, da indiferença, da anestesia, do adormecimento, tem muita conexão, né, com esse subsistema do vago dorsal, em que eu tô soterrado num grande buraco e não consigo sair. Eu me sinto dissociado de mim e ameaçado. Eu me sinto sozinha com meu desespero e o mundo parece vazio, morto e sombrio. Eu mesma me sinto vazia, colapsada, desconectada. E o nervo vago, então, ele é sensível inclusive a exercícios de respiração, mas ele é um nervo sensível que vai reagir ou vai ajudar na resposta que o corpo vai nos oferecer a qualquer estímulo externo e interno que a gente tenha também, tá? Dentro dessa ideia, a gente também reconhece os sistemas de regulação de afeto, esses mais a níveis do cérebro mesmo, né? Um deles eu falei bem no início lá da fala, que foi o círculo azul. Eu vou falar do círculo azul e vou falar o nome círculo azul, porque essa é a forma como os teóricos dessa prática psicoterapêutica utilizam, né, onde essa psicoterapia foi pensada. Então, eles entendem que o sistema de busca por recursos seria um círculo azul, e essa cor teria, inclusive, um significado importante simbólico, né? No sistema de busca de recursos, então, a gente tem um propósito, o cérebro tem ali um propósito, que é a motivação para a busca de recursos em geral. Primeiro, obviamente, as necessidades básicas de sobrevivência. Esse sistema, ele ativaria a dopamina, que é um neurotransmissor, e o sistema de recompensa, que fica no núcleo accumbens. O sistema de recompensa é aquele que nos faz ficar feliz quando alguém nos elogia, é aquele que nos faz ficar saciados com um quadradinho de chocolate, por exemplo. E esse sistema de busca de recursos também gera sentimentos de desejo, perseguição de objetivos, progressão e conquistas. Os nossos ancestrais também precisavam consumir, né? E esse sistema foi adaptado e evoluído de acordo com as necessidades da humanidade. Ele também é responsável por motivar, orientar e encorajar a busca por recursos e recompensas que nos são vantajosas. A comida, o sexo, as relações de amizade, o status, o reconhecimento fraterno são importantes para que o sujeito sinta alegria, vitalidade e prazer, por exemplo. Além disso, são necessários para a sobrevivência, inclusive a psíquica. E a partir da ação da dopamina, desse neurotransmissor, esse sistema mantém a atenção na conquista. Ele gera o prazer quando o objetivo é alcançado e nos organiza, então, para realizar aquilo que é importante para nós, né? E dentro também dos valores que são fundamentais e importantes para a cultura. Sempre foi necessário também sobreviver com abrigo, conforto, comida, grupos de conexão e algum tipo de posicionamento social. E o fracasso em atingir alguns desses objetivos que são valorosos, né, no processo histórico de amadurecimento da humanidade, além de ameaçar a sobrevivência de fato, também traz à tona sentimentos de vergonha e fracasso. E a vergonha é super mobilizadora, né? E ela é entendida também pelo nosso cérebro como perigo e ameaça. E aí ela vai lá evocar os sentimentos de fracasso, de perda, de exclusão, e a vergonha pode ser gerada em qualquer um dos sistemas, na verdade, cerebrais, né? Mas, enfim, em algum momento talvez a gente tenha tempo de falar melhor sobre isso. O círculo vermelho, então, que é o círculo de defesa e ameaça, que eu falei anteriormente chamando de luta e fuga, ele tem o propósito de detectar ameaças e encontrar estratégias de proteção.
Ele ativa basicamente a adrenalina e o cortisol, e a amígdala, a região do cérebro onde isso se manifesta é a amígdala. Ele gera sentimentos de ansiedade, raiva, nojo e medo. A existência dele é fundamental, ela teve uma função importantíssima para a nossa evolução e para a nossa sobrevivência. Então a gente não pode interpretar esse sistema como assim, meu Deus, que horror, é horrível sentir essas coisas. Sim, é muito difícil sentir essas coisas, mas a gente precisa sentir essas coisas para poder continuar vivo, né? Esse sistema, então, ele é focado na ameaça e na motivação da busca da proteção. Mais concreta, assim, a proteção mais concreta, física, a segurança, a sensação interna de cognição. Tem uma professora que eu gosto muito que dá o exemplo, né, assim, que a sensação de proteção ela é muito ligada à experiência pessoal e ao cognitivo, né? Uma pessoa pode, eu, por exemplo, diversas vezes durmo e esqueço a chave para o lado de fora de casa, e isso não me gera medo. Né? Isso não ativa o meu sistema de defesa e ameaça. E tem outras coisas muito bobas que ativam o meu sistema, né? Então, saber em quais momentos tu está sendo ativado é fundamental para tu poder construir estratégias melhores para a saúde mental. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês aqui, né? Então, o objetivo desse sistema é detectar ameaças, gerar respostas comportamentais e emocionais para lidar com esse problema, né? No caso dos nossos ancestrais, provavelmente fugir do risco de morte. E aí, no concreto, realmente. Ele, ele também é um sinal de alerta, lá como o alarme inicial do estresse, e um dos sistemas com maior capacidade de alterar todo o estado mental e fisiológico do organismo. Ou seja, é muito provável que esse sistema tenha tido uma importância na nossa evolução suprema. E é importante saber isso, tá? Esses sentimentos, eles não passam por um filtro, um crivo que barra a capacidade, ele invade tudo. Pensar com nitidez, conseguir ver a situação como um todo, começa a ficar inviável. Ele gera um certo hiperfoco naquilo que está acontecendo, naquela situação de ameaça, e nada mais importa. Talvez eu esteja sendo meio exagerada na forma de falar, mas é que eu acho que talvez fique mais didático para entender. Ou seja, a gente fica presa na imagem da ameaça e nas emoções que o comportamento decorrente vai nos gerar. A gente chama isso de visão em túnel, né? Vai afunilando e a gente só enxerga aquilo. Também, como eu disse antes, né? Os nossos ancestrais, eles sobreviveram, eles passaram essas informações genéticas para nós. Por que funcionou para eles? Por que sobreviveram graças a essas ferramentas de alerta? E, portanto, faz sentido que essa área seja hiperestimulada e supersensível na maior parte da população. Né? Ainda mais no Brasil, onde a gente tem a maior quantidade de casos de diagnóstico de ansiedade, em que os sistemas de recursos estão bastante desregulados pelas demandas reais de sobrevivência, né? E todas essas outras interferências no nosso modo de vida atual. Por outro lado, o sistema de defesa consideravelmente ele reduz a nossa capacidade cerebral. Ele diminui a nossa habilidade de desviar o foco da fonte de ameaça, né? De fazer outra coisa, de esquecer aquela questão. E aí a gente tem dificuldade de se desvencilhar das próprias emoções que isso gera. E alguns gatilhos desse sistema são importantes de serem lembrados, porque estão impressos em nós, é como se fosse uma impressão genética, porque eles foram adaptativos nesse processo de evolução. E outros gatilhos não, outros gatilhos são aprendidos de acordo com a história de vida de cada um e com a forma como os nossos comportamentos foram aprendidos, né? Do que eu devo ter medo, do que eu não devo ter medo. E, bom, quais as experiências que eu passei que acabaram me gerando medo e que nas próximas certamente eu vou ter, porque eu já vivenciei algo parecido e a gente também tem um comportamento por associação aí, né?
a própria questão cultural, as narrativas, os filmes, as histórias, os contextos que a gente ouve e até a própria vulnerabilidade genética vai influenciar na diferença dos gatilhos de cada pessoa, né? Como eu disse, né, algumas pessoas vão se sentir ameaçadas em contextos que outras não vão se sentir. E lembrando que a gente não deve, não pode nem nos julgar por esse tipo de sofrimento e nem julgar o coleguinha pelo sofrimento que ele está passando, né? Ele não necessariamente tem controle sobre isso. Por exemplo, tem pessoas que interpretam relacionamentos interpessoais, interpretam uma relação com outra pessoa como um motivo de ameaça. E o motivo mais comum para isso, a gente poderia dizer que é derivado das experiências individuais, da bagagem genética que essa pessoa teve e que fizeram ela aprender que se relacionar com pessoas traz um ambiente hostil. É interessante que várias patologias estão associadas tanto a essa questão do entendimento do ambiente hostil, da percepção individual do ambiente hostil, quanto com associação, quanto com a ativação excessiva desse sistema de defesa e ameaça. Né? Vários transtornos a gente conseguiria dizer que tem origem por ali, né? Ou que pelo menos passam por ali. E temos o círculo verde, que é o sistema de tranquilização. Isso combina muito com a pirâmide de necessidades para mim, né? Assim, porque, bom, se eu tenho todos os meus recursos necessários fixados, atendidos, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho proteção, eu não estou enfrentando nenhuma situação de ameaça, tá tudo certo. Nesse momento, eu consigo ativar o sistema de tranquilização, que o autor chama de círculo verde. O propósito desse sistema é manejar o estresse e promover conexões profundas. Ele ativa a ocitocina e também opioides no córtex pré-frontal, que é essa área nova da cognição, né? Ele também gera e apresenta sentimentos de contentamento, de segurança, de acolhimento, de cuidado. Ele acalma, conecta e tranquiliza. Ele traz, então, a segurança, a paz e o contentamento. Quando a gente se sente seguro, não está na busca dos recursos urgentes, nem ameaçado e em perigo, a tranquilização consegue ser acionada, então, quando esses outros sistemas estão em equilíbrio. Quando a gente não está bem, é uma via quase automática a busca de ajuda, tá? Isso vem sendo desconstruído nesse sistema mais individualista que a gente vive, mas o aspecto gregário da emoção humana, ele é muito anterior a nós. Então, assim, a natureza do acolhimento, a mentalidade do cuidado, ela está presente, ela ainda existe. As experiências de cuidar e de ser cuidado, o desejo de ajudar, a tolerância ao sofrimento, o sentimento de empatia, inclusive o sentimento de culpa, podem estar associados a esse sistema. A afeição, a aceitação, os atos de bondade, eles são acionados pelo sentimento de afiliação que esse sistema provoca, né? Esse sentimento de pertencimento ao clã, à família, aos amigos, às pessoas com quem eu sinto prazer de conviver, né? Com quem eu me sinto num ambiente fraterno. E todas as interações, mas assim, as interações orientadas por esse sistema, elas tendem a acalmar, a reduzir o estresse e a diminuir as atividades do sistema da amígdala lá, né? O de defesa e ameaça. Então, quanto mais seguro o ser humano se sente, mais protegido, ele tende a ter comportamentos mais proativos, mais exploratórios, mais sociais e mais altruístas. É incrível isso, né? A teoria do apego, de um autor também, para quem tiver interesse em buscar, do Bowlby, ele está na base desse sistema, né, do pertencimento e da sobrevivência.
A busca por afetos, ela ajuda a regular as emoções e a partir da internalização do afeto e da sensação de porto seguro. Então, a gente tem aí, basicamente, um início de protocolo, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para nós, mas a gente tem um início de um protocolo de como fazer a regulação do estresse nesses momentos, né? E eu vou usar, obviamente, a parte da terapia focada na compaixão e vou falar de um protocolo de compassividade. Quais são as necessidades que a gente tem nesse caso? Ser genuinamente interessado no bem-estar, desenvolver motivação para cuidar de si e dos outros com um propósito honesto de reduzir focos de sofrimento, ser sensível e desenvolver a habilidade para enfrentar, entender e atender nossos sentimentos e necessidades, assim como as dos outros. Ter simpatia e reconhecimento, com mobilização e conexão com os sentimentos humanos, dificuldades e necessidades de cada um. Reconhecer o próprio sofrimento e o sofrimento do entorno. Desenvolver habilidades para tolerar o sofrimento e não fugir dele, memórias e situações difíceis, incluindo as positivas. Aceitar o sofrimento como parte inevitável da vida. Desenvolver a habilidade da empatia, a partir do insight de como a nossa mente funciona, de por que sentimos o que sentimos, como sentimos também, né? Como que é o funcionamento reflexivo da minha própria consciência. A premissa do não julgamento, o olhar de aceitação e não condenador, nem submisso e nem superior, nem conosco e nem com os outros. Não se submeter ao próprio autocriticismo como modo de defesa e não focar todo o criticismo que tu tem da vida em alguém que está ali do teu lado. Aprender deliberadamente a focar a nossa atenção naquilo que é útil e possível de uma forma, em uma perspectiva mais equilibrada. Desenvolver a atenção plena, e aí o Mindfulness está aí para nos ensinar um monte de coisa, e utilizar para trazer à mente imagens compassivas. Lembrar das situações em que a gente teve força, em que a gente conseguiu superar as questões, em que a gente conseguiu atender as nossas próprias necessidades e que a gente teve capacidade de atender, inclusive, a necessidade de outras pessoas. Escrever e refletir sobre os modos de pensar e raciocinar e tentar entender em quais momentos eu me encontro em cada um desses sistemas e de que forma que eu posso trabalhar com isso ao meu favor. E quando escrever para refletir sobre essas coisas, ter anotações ali, né? Quais são as formas que eu já conheço que me ajudam quando eu tô mal? Eu posso fazer uma lista delas e usar sempre que necessário. Eu posso criar novas ideias e ter um caderninho sempre à mão e pensar, eu nunca tinha feito isso, eu vou tentar fazer na próxima vez. Então eu vou criar um caderninho de novas ideias e repertórios a partir dos problemas de outras pessoas ou de filmes também, por exemplo. Eu posso planejar e me engajar com coragem em comportamentos que agem a favor do alívio do sofrimento, sem negar, e que nos movem na direção de valores mais profundos e objetivos de vida. Converse com alguém de verdade, né? Faça pelo menos uma coisa que possa ajudar a atingir um objetivo valoroso de longo prazo. Dedique 5 minutos no dia para lembrar de algum gesto gentil ou de afeto profundo de alguém. Aprenda a criar e consolidar imagens com a imaginação e a criatividade, de compaixão consigo e com os outros. Desenvolver a habilidade de escolher imagens compassivas, memórias de momento de acolhimento para tentar ativar o sistema nervoso parasimpático. Aprender a reconhecer e a diferenciar os sentimentos agradáveis e desagradáveis, sabendo que ambos existem e eles fazem parte do cotidiano.
buscar manter a intenção e a motivação compassiva e não julgadora, apesar dos sentimentos difíceis, porque eles vão continuar existindo. Aprender a prestar atenção ao teu corpo e à tua mente. Identificar os teus sinais, as tuas sensações específicas de cada sistema motivacional, de cada lembrança, de cada sentimento, das imagens geradas. É trabalhoso aprender sobre si. Não é fácil, mas eu realmente espero que com algumas dessas dicas a gente possa iniciar um movimento em direção à saúde e ao cuidado, tá? Essas são as primeiras dicas que eu vou deixar para vocês a respeito das técnicas para lidar com estresse, porque eu gosto muito dessas técnicas, tá? Mas ao longo do ano a gente vai pensar em outras e vamos trazendo para vocês ao longo do que for possível. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e eu vejo vocês na próxima.